Entendi. Essa é a evolução. A cardio vem antes ou vem depois do treino? Vem depois, né? Ele acorda de manhã, faz cardio em jejum, aí ele faz as suas alimentações e durante o dia ele realiza o treino dele. Cardio em jejum, isso é bom? Ó, cardio em jejum ou alimentado faz pouca diferença, mas o que é o legal do cardio em jejum? Porque você acorda pela manhã, lava o rosto, escova os dentes e começa. Se você toma café da manhã, você já fica um pouco mais letárgico, aí já senta um pouquinho mais no sofá. Quando você vê, já deu o tempo, você tem que ir trabalhar. Então você acordar pela manhã, tomar a atitude de realizar uma atividade física, é a garantia de que você não procrastinou. Mentalmente é uma barreira. É. Por exemplo, eu tenho o hábito de realizar treino em jejum. Não necessariamente cardio, mas eu tenho o hábito de realizar treino em jejum. Pelo menos umas 4, 5 vezes na semana eu faço isso. Não dói seu estômago? Não. Por quê? Porque o estado de jejum é um estado onde o seu corpo se sente muito bem, porque você tem um equilíbrio hormonal muito melhor. Porque na hora que você começa a processar e digerir alimentos, o seu corpo foca naquilo. E aí você já tem o seu organismo e o seu metabolismo já concentrado nessa ação. Então em jejum você geralmente está mais disposto. Em jejum você geralmente se sente mais leve, se sente melhor. É uma questão de hábito. Você acorda pela manhã e morre de fome, com o tempo você acostuma o seu corpo a ficar 2, 1h30, até 3 horas sem comer. Existem pessoas que praticam o que nós chamamos de jejum intermitente. Existem pessoas que ficam 12, 14, 16 horas sem comer. Caralho. Porque elas entendem que nesse período, tomando bastante água, é como se você estivesse, entre aspas, lavando o seu sistema gastrointestinal. Ação permitindo regulatória. que ele se limpe. Uma ação regulatória, controlando os seus hormônios, controlando toda a sua flora intestinal novamente. Vocês já fizeram isso? Eu jejum intermitente não, mas pensa comigo, se você vivesse numa época primitiva, quantas vezes você se alimentaria por dia? Uma, Uma, duas, se alimentasse. Até Entendeu? a morte, né? Até a morte, assim. Então o nosso organismo ele é preparado, sim, para passar grandes tempos de jejum. Nós que, com as características da nossa alimentação, readaptamos o nosso físico para uma condição onde, se você ficar sem se alimentar, você tem gastrite, ou tem fraqueza, hipoglicemia. Então isso é devido a uma alimentação que, se você for espaçando conforme o tempo, você consegue chegar nessa situação de comer 1 ou 2 vezes por dia. Mas entenda, quando você começa 1 ou 2 vezes por dia, você realmente vai comer muito. Porque você tem espaço para isso e tem apetite para isso e sabe que só aquele momento que você tem para se alimentar. Então você realmente enche o tanque, tem tempo para que ele seja totalmente consumido, você entre na reserva e queime aquela energia que você tem de reserva como fonte primária, e quando você se alimenta novamente, o corpo começa esse processo novamente. Então isso é muito comum a ser praticado não só dentro da nossa área, pessoas que buscam qualidade de vida ou mesmo emagrecimento. Para fator crescimento mesmo, para quem busca crescer, eu não indico tanto o jejum, não. Verdade. Entendi. O jejum é muito bom para aquela pessoa que é meio desorganizada, sabe? Isso. O cara mais metódico, mais sistemático, ele fraciona as refeições dele durante o dia, porque ele é um cara mais organizado. Aí você é um cara mais desorganizado. O que você faz? Pô, eu não gosto de carregar comida. Não gosto de carregar comida. Ok? Então você pode fazer o jejum e estipular um horário que você pode comer, aquele horário que você está dentro de casa. O que você tem é uma quantidade de calorias ao dia para comer. Se você vai dividir elas em 3, 4, 5 refeições, o importante é que você tenha uma quantidade de calorias a consumir. E dessas calorias você precisa ter carboidratos, proteínas e gorduras.